Bom dia, boa tarde, boa noite, não sei a que horário você está vendo esse vídeo. Eu sou Rafael Tavares, sou jornalista. Enfim, pós-eliminação aí para a LDU nas quartas de finais da Libertadores, São Paulo perdeu os dois jogos no agregado de 3-0. Perdeu inclusive o jogo no Morumbi, ponto que vem sendo forte aí do São Paulo nos últimos anos, pelo menos é a única coisa que tem dado para se apegar. Enfim, acho que esse não é o ponto do vídeo de hoje, mas eu vou apresentar algum dos pontos coerentes do porquê o São Paulo errou no planejamento de 2025. Acredito que o que vem sendo refletido dentro de campo é um São Paulo que vem errando na sua gestão, é um São Paulo que não costuma ser coerente no que vem fazendo. E eu vou apresentar um dos pontos na minha avaliação do porquê o São Paulo errou. O primeiro ponto que eu começo falando é a manutenção do técnico Luiz Ubeldia, que desde o ano de 2024 a gente via que foi uma tragédia anunciada. Era questão de tempo para o São Paulo vir a demitir o seu treinador. Inclusive demorou até algum tempo para o São Paulo fazer isso. É um São Paulo que já não apresentava um futebol bom desde o ano passado. Enfim, o São Paulo optou por levar o Luiz Beldia para 2025. O São Paulo começa no Campeonato Paulista com todos os seus jogadores e tudo mais. O Campeonato Paulista esse que a gente foi eliminado, se eu não me engano, nas oitavas de final. Não, desculpa. Esse ano foi na semifinal do Campeonato Paulista contra o Palmeiras, né? Aquele jogo do 1-0 no Allianz Parque, enfim. Erros de arbitragem à parte, o São Paulo não fez um bom jogo mais uma vez, foi eliminado na semifinal do Campeonato Paulista. Vamos para a Libertadores, que acredito que seja o único ponto bom de Luiz Ubeldia sob o comando do São Paulo, até porque o São Paulo passou 17, 16 jogos invicto sob o comando do Luiz Beldia. Inclusive ele chegou a falar que o São Paulo seria campeão da Libertadores em 2025. Era o único ponto bom, mas porque ele entregava resultado. E olhe lá ainda por cima, quem dirá isso, né? Até porque o São Paulo empatou um jogo contra o Alianza Lima, em que vencia por 2-0 no Morumbi. Mas enfim, inquestionavelmente, o São Paulo entregava resultado na Copa Libertadores. E no Campeonato Brasileiro, uma campanha completamente apática. O São Paulo era cotado para ser rebaixado, brigar por rebaixamento no ano com Luiz Beldia sob o comando. N questões, o São Paulo decidiu demitir Luiz Beldia após tomar um 3-0 para o Vasco antes da pausa para a Copa do Mundo de Clubes. Um acerto, acredito eu, deu tempo de treinamento para Crespo, enfim, tudo mais. O São Paulo teve um tempo com o Crespo que esse acredito que foi um acerto da diretoria do São Paulo em trazê-lo, apesar da demora e da manutenção de Luiz Beldia, tentou consertar ali e estancar alguma coisa que poderia acontecer, enfim. São Paulo se recupera no Campeonato Brasileiro e tudo mais. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que o São Paulo optou por fazer uma manutenção de seu elenco, enfim, encerrar ciclos de jogadores que foram campeões Copa do Brasil e tudo mais, como é o caso do Wellington Rato, foi o caso do Igor Vinícius, foi o caso do Jandrei, foi o caso do Galopo, Nestor e Michel Araújo. Além das saídas de Juan Tressol, de Santilon, de Jamal Lewis, além das saídas de Eric Moreira, e já vou falar sobre as vendas das categorias de base. Enfim, o São Paulo subiu alguns de seus atletas que foram campeões da Copinha, a Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2025, São Paulo foi campeão. Subiu alguns desses jogadores, como Lucas Ferreira, Rian Francisco, Matheus Alves, Leandro, Negruti e Mike. Na sua janela de transferências, o São Paulo trouxe para esse ano Cedric Soares, Enzo Dias, Juan de Neno, Oscar, Wendel, Gonzalo Tapia, Mailton, Rigoni e Rafael Toloi. Essas foram as contratações do São Paulo buscando fazer uma renovação no seu elenco. O São Paulo optou por trazer esses caras e a saída de outros. Mas, por exemplo, jogadores como Wellington Rato, Rodrigo Nestor, Michel Araújo, até o caso do próprio Nestor. Nestor não pode não ser um jogador excepcional, né? Rodrigo Nestor pode não ser um craque de bola, mas era um jogador que amava o São Paulo, primeiramente, e esportivamente falando, te entregava muito mais do que se pode entregar, por exemplo, um Gonzalo Tapia, apesar de não ser a mesma posição, te entregava muito mais do que um Rigoni. Enfim, jogadores como Rodrigo Nestor apareciam em decisões, como ele apareceu na final do Paulistão
que o São Paulo veio a conquistar em 2021, também na final da Copa do Brasil em 2023, que ele inclusive deu assistência no primeiro jogo, fez o gol do título. Que renovação que foi essa que o São Paulo fez dos seus jogadores veteranos, digamos assim, e piorou o seu elenco trazendo outros. Esse tipo de renovação que se faz, o São Paulo traz, tem uma reposição à altura, coisa que não aconteceu. Outro ponto que o São Paulo vem errando, porém, talvez isso seja para estancar erros do passado. Podemos intitular como uma doação de seus jogadores das categorias de base, os famosos Made in Cotia. O São Paulo vendeu Lucas Ferreira, Henrique Carmo, Matheus Alves e William Gomes. Além do Moreira, que foi um empréstimo, mas provavelmente é um cara que vai ser vendido. Esportivamente falando, William Gomes, Lucas Ferreira, Henrique Carmo, Matheus Alves, William Gomes, enfim. Isso aí acredito que seja óbvio, eles te entregam esportivamente falando muito mais do que um Emiliano Rigoni, muito mais do que um Gonzalo Tapia e mais do que um Juan Dineno, apesar novamente de não serem as mesmas posições, mas podem agregar muito mais ao São Paulo, esportivamente falando, do que esses jogadores que eu citei. Enfim, jogadores das categorias de base que entregaram pouco entregaram ao São Paulo, mas tiveram de ser despachados, tiveram que ser vendidos a um preço que não vale nem 10 milhões de euros. Enfim, isso retorna financeiramente. Isso pode talvez ser um acerto hoje, porque é a única fonte de renda que o São Paulo vai ter. Pode ser, mas o ponto é que essas doações estão sendo feitas única e exclusivamente para estancar os erros que foram feitos no passado desta própria diretoria. São erros recorrentes, são erros que foram feitos por eles mesmos e eles estão tendo que achar uma solução nesses jogadores para poder gerar uma renda para o São Paulo. Renda essa que o próprio São Paulo, repito, essa própria diretoria acabou errando no passado e está tendo que consertar agora. Enfim, o São Paulo não tem a possibilidade de segurar minimamente esses jogadores por conta dos erros do passado, novamente falando, para poder eles renderem esportivamente ao São Paulo. Que, por exemplo, um Lucas Ferreira ontem, que inclusive chegou a fazer esse papel com o Zubeldia, poderia jogar como um ala aberto pela direita, que agregaria muito mais. Um Henrique Carmo entrando no segundo tempo, como ele fez durante os poucos jogos que atuou pelo São Paulo, e agregou muito, inclusive basicamente arrancou um empate contra o Sport, onde o São Paulo estava perdendo de 2-0. Outro erro dessa diretoria de planejamento em 2025 fica por conta da falta de reposição pós-lesão. São Paulo, por conta, novamente, dos erros dessa própria diretoria, não tem dinheiro para contratar. São Paulo não gastou nem um centavo em contratações esse ano, apesar das contratações que trouxe, todos foram por empréstimo ou jogadores que estavam sem contrato. O São Paulo teve ali as suas lesões dos principais jogadores, enfim. Isso são coisas que acontecem num clube de futebol. E aí você tem de ir ao mercado e buscar soluções. Só que o São Paulo não, novamente, São Paulo não tem dinheiro e busca achar soluções. Teve aquela opção de contar com o Marcos Leonardo e tudo mais. Poderia ter trazido o Marcos Leonardo, o Marcos Leonardo. Não trouxe porque o São Paulo novamente não tinha dinheiro para contratações. O São Paulo não tinha um plano B. E nesta mesma janela de transferências, o São Paulo trouxe o Rigoni como uma opção ali para o ataque. Opção essa que, por enquanto, não vem correspondendo dentro de campo. Mas um erro da própria diretoria. Inclusive são consequências dos próprios atos dessa mesma diretoria. Possível acerto dessa diretoria do São Paulo era o FIDIC, um fundo de investimento que viria para estancar a dívida que São Paulo tem com os bancários. Só que assim, primeiro semestre de 2025, São Paulo teria um gasto previsto de 351 milhões. Porém, São Paulo gastou 402 milhões nesse orçamento previsto. Os maiores gastos de São Paulo no primeiro semestre de 2025, segundo o relatório do próprio FIDIC, foram as folhas do futebol e os custos esportivos. E assim, novamente, são consequências dos atos dessa própria diretoria, que mesmo não gastando um centavo com contratações, vem trazendo jogadores de salários altos.
E aí, como exemplo, a folha do futebol é um dos maiores gastos do São Paulo no primeiro semestre de 2025. Enfim, na teoria esse FDIC era para ser um acerto e na prática ele não vem se acertando. Porém, o São Paulo ainda prevê um superávit no final de 2025. Espera-se que isso aconteça, apesar, é claro, do déficit no primeiro semestre de 2025. Está valendo a pena? Será esse FDIC? O São Paulo está executando realmente bem o fundo de investimentos? Ou ali virou só mais uma solução financeira, como diria o próprio Júlio Casares e o Carlos Belmonte, para isso? Pode ser que nos próximos anos a gente venha a agradecer pela existência do FDIC, mas de momento o que a gente vê é que o FDIC mostra e escancara muito mais ainda erros dessa própria gestão, que, mais uma vez, pode ter acertado na criação do fundo de investimentos, porém na execução eles vêm mais uma vez pecando. E isso são um acúmulo dos erros da diretoria do São Paulo. Mais uma vez mostra o quanto essa diretoria vem errando, o quanto essa diretoria vem prejudicando exclusivamente o próprio São Paulo. E isso tanto esportivamente falando quanto financeiramente, porque vale lembrar, o Júlio Casares pegou o São Paulo com quase 600 milhões de reais em dívidas. Hoje a dívida do São Paulo bate quase 1 bilhão. É claro isso se o São Paulo terminar o ano de 2025 no superávit. Esses são alguns dos pontos que eu acredito que a diretoria do São Paulo errou no ano de 2025. Esses são alguns dos pontos que foram refletidos ontem dentro de campo, do porquê que o São Paulo foi eliminado nas quartas de finais da Libertadores para a LDU, do porquê esse São Paulo vem acontecendo isso com o São Paulo, com o nosso clube. Enfim, tentei fazer uma análise o mais possível coerente entre todos os possíveis erros dessa diretoria, um acerto ou outro, entre contratações, renovações de ciclo talvez, fim de ciclo, enfim, é doloroso mais uma eliminação do jeito que foi, porque o São Paulo podia mais uma vez chegar numa semifinal de Libertadores, independente de qual fosse seu resultado contra o Palmeiras. Ficou aquela sensação de que poderia ir mais adiante, como ficou no ano de 2024, mas enfim, é um São Paulo que a gente vai continuar torcendo, é um São Paulo que novamente o torcedor é quem vem sofrendo, é um São Paulo que a gente espera e aguarda que venha progredir nos próximos anos. Espero que futuramente o fundo de investimentos traga resultado para as dívidas do São Paulo. O São Paulo possa respirar financeiramente para não vir a sofrer do jeito que vem sofrendo e aí possa realizar contratações, possa oferecer algo pelo empréstimo de um jogador, minimamente o empréstimo de um jogador, que isso venha a acontecer, que a diretoria venha a executar financeiramente falando bem as suas ideias, tanto no mercado de transferências possa ir bem, que Crespo como treinador possa ir bem, um dos poucos acertos talvez dessa diretoria. Enfim, que futebolisticamente falando, dentro de campo, São Paulo corresponda a gente, paremos de sofrer com essas lesões, que o departamento médico venha a funcionar. Como torcedor, é isso que a gente tem para fazer, já que, né, é o que restou para o torcedor de São Paulo hoje é torcer, fazer a sua parte que vem sendo feita dentro das arquibancadas. É isso. Muito obrigado aí. Novamente pedir para seguir rafa.tss nas redes sociais, Instagram, TikTok, aqui no YouTube é rafa.tss1. Seguir a Rádio Barolo também e é isso.